Olá, no Saúdecast de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que é pessoas vivendo com HIV e AIDS, com o professor Paulo Abrão, que é médico infectologista e chefe da disciplina de infectologia. Doutor, considerando outras doenças infecciosas, no caso da AIDS, ela é uma doença relativamente recente? Como doença mundialmente detectada, ela começou a ser detectada em 1981, mas a doença já existia, provavelmente até bem antes, algumas décadas antes. Existem casos suspeitos desde a década de 30, mas em número mais elevado, assim, com espalhamento, digamos, global, a partir de 1981. E qual a diferença entre HIV e AIDS? São sinônimos? A gente pode tratar como sinônimos ou não? Não são sinônimos, né? HIV é o vírus que causa a infecção, né? Que leva a uma perda da imunidade que a pessoa tem, e daí acontecem várias outras infecções graves ou cânceres também, que são definidores da AIDS. Então, HIV é o vírus que causa a AIDS. Existe a possibilidade da pessoa ter a infecção pelo HIV, ainda manter uma imunidade boa, mas ao longo do tempo, se ela não for tratada, ela evolui para uma condição de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Nesse caso, o que você vai ter é uma pessoa que tem uma imunidade muito baixa e que vai apresentar uma série de infecções graves e de neoplasias malignas que podem levá-la a óbito. Então aí a gente chama de AIDS. Ah, entendi. Se a pessoa tem o HIV e ela tem infecções oportunistas, ela já é considerada uma pessoa que está com a síndrome da... Isso. A gente tem as chamadas doenças definidoras de AIDS, né? Então, se a pessoa, tendo a infecção pelo HIV, apresenta uma dessas doenças listadas, aí a gente já considera como AIDS. E a quantidade de pessoas infectadas no mundo vem crescendo? Como que é? Sim, a gente tem um número grande de pessoas recentemente infectadas, recentemente notificadas à Organização Mundial de Saúde, também no Ministério da Saúde no Brasil, né? Então, para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, foram 51 mil casos novos de notificações ao Ministério da Saúde. A gente estima que no Brasil deva existir mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV atualmente. Entendi. E à medida que essa notificação do HIV cresce, outras ISTs também crescem? Sífilis, essas coisas? Tá, elas acompanham uma curva de crescimento parecida? As infecções sexualmente transmissíveis, né, as ISTs, elas têm mecanismos comuns de transmissão, né? Então, toda vez que eu tenho a infecção pelo HIV, que é uma IST, eu posso sim ter um aumento ou uma maior chance de diagnosticar outras infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, sífilis, HPV, hepatite B. Então, realmente, esse é um problema que a gente sempre se preocupa, né? E, particularmente, a sífilis, recentemente, tem tido crescimento do número de casos, inclusive sífilis congênita no Brasil, né? Então, a gente precisa estar sempre de olho rastreando não só a infecção pelo HIV, mas todas as ISTs. E hoje tem rastreamento do HIV? Porque, por exemplo, tem o Outubro Rosa para mamografia, e existe um mês para o HIV e existe esse rastreamento? Não, não existe especificamente um mês que se dedica a isso de forma, digamos, simbólica, né? O que a gente recomenda é que todas as pessoas em idade sexual ativa, pelo menos uma vez na vida, façam o teste. Todas as pessoas. Então, a partir da adolescência, todas as pessoas deveriam fazer o teste pelo menos uma vez na vida. Aquelas pessoas que têm uma vulnerabilidade para ter a doença, né, para se infectar pelo HIV, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans,
particularmente trabalhadores ou trabalhadoras do sexo, pessoas que têm outras ISTs, eventualmente pessoas que têm relacionamento com outras pessoas que tenham infecção pelo HIV, pessoas privadas de liberdade, pessoas mais jovens, onde o número de casos aumenta muito. Essas pessoas devem fazer uma testagem regular. Então, aconselha-se, né, que pelo menos a cada ano essa pessoa faça uma testagem nas unidades básicas de saúde, por exemplo. Então, a gente recomenda a frequência de testagem conforme a vulnerabilidade da pessoa. Se a pessoa não tem vulnerabilidade para a infecção, ela pode fazer um teste, né? Mas se ela tem vulnerabilidade, além de fazer um teste pelo menos na vida, ela tem que fazer periodicamente essa avaliação. E tem algum caso de cura? Existe cura? É possível? São poucos casos de cura da infecção pelo HIV no mundo, né? Esses casos foram casos com transplante de medula, de células tronco hematopoéticas, né? Então, essas pessoas, elas tiveram alguma doença hematológica maligna, por exemplo, uma leucemia aguda, tiveram a indicação do transplante e tinham, né, a infecção pelo HIV. E o que se faz nesses casos é tentar escolher um doador que tenha especificamente mutações como homozigoto de um gene que a gente chama um gene que determina a produção de um receptor celular que é o CCR5. Essa mutação é chamada delta 32. E quando essa pessoa ela é homozigoto para o delta 32, ele não tem a capacidade de produzir o CCR5, que é o receptor por onde o vírus entra. Então, se o doador tem essas mutações como homozigoto, ele não só não contrai o HIV, como ele vai passar uma medula que é resistente, entre aspas, à infecção pelo HIV. Então, eu tenho ali uma pessoa que vive com HIV, ela vai ser condicionada por um transplante de células tronco hematopoéticas, porque tem uma doença hematológica grave, maligna e aguda, por exemplo, né? E aí eu faço todo um condicionamento, e quando eu transplanto essa medula que tem o homozigoto delta 32, eu transplanto células que são, entre aspas, resistentes, né, ou não suscetíveis à infecção pelo HIV, porque não tem esse receptor para o vírus entrar na célula. E aí essa pessoa não tem o retorno da infecção. Isso é bem difícil de fazer e bem arriscado, né, porque o próprio transplante de células tronco hematopoéticas tem uma mortalidade elevada, é um procedimento de muito risco. Então não dá para todo mundo fazer. Definitivamente não, né? São casos muito específicos mesmo, mas sim, existe menos de uma dezena de casos curados da infecção pelo HIV por esse método. Então, basicamente, a pessoa que é resistente, ela compartilha essa resistência com uma outra. Na hora que ela doa, né? Na hora que ela doa a medula, né? Essa medula que é, entre aspas, resistente à infecção pelo HIV, ela acaba protegendo o receptor. Certo. E uma pessoa que ela foi diagnosticada com o vírus, ela inicia o tratamento e a partir de qual momento ela não transmite mais? Isso é um pouquinho variável, dependendo de qual é a carga viral que essa pessoa tem antes de começar o medicamento, qual tipo de medicamento que ela usa. Mas o que a gente utiliza como parâmetro não é nem o tempo de medicamento, é o fato dessa pessoa ter o exame de carga viral indetectável após iniciar o medicamento antirretroviral. Então, na grande maioria das pessoas, em 30 dias você já tem uma carga viral não detectada se o uso do antirretroviral for feito corretamente. Tá?
Mas, de qualquer forma, para a gente dizer que a pessoa ela tem uma carga viral indetectável, a gente tem que fazer o exame. E quem tem a carga viral indetectável não transmite. Sim, quem tem a carga viral indetectável não transmite sexualmente, né? Então, por relações sexuais, não transmite. Então, essa é uma ótima notícia que muitas pessoas precisam saber, porque não só usar medicamento corretamente contra o HIV e se cuidar regularmente no serviço de saúde é bom para a pessoa, porque vai preservar a saúde dela, mas também vai evitar que outras pessoas se contaminem com a infecção pelo HIV, né, sexualmente. E aí, isso é bom para a própria pessoa que vive com HIV, porque ela se sente mais tranquila nos seus relacionamentos sexuais, né? Uma vez que ela está tomando a medicação direito, ela está com a carga viral indetectável, ela está com saúde, sendo acompanhada, e também tem a tranquilidade de se relacionar sexualmente sem colocar a pessoa com quem ela está se relacionando em risco. Tá. E o tratamento, ele tem algum efeito colateral, efeito adverso que dificulta a manutenção da terapia? A pessoa fala, ai, comecei e larguei porque tá fazendo muito mal? No passado, as medicações elas eram um pouco mais difíceis, né, em termos de tolerância, de efeitos colaterais. Atualmente, as medicações que a gente tem disponíveis no SUS, elas não só são muito eficazes, mas elas são muito seguras e muito bem toleradas. Então é muito difícil atualmente ter um efeito colateral grave, sabe? A gente tem utilizado os esquemas mais modernos de uma forma muito, muito, muito bem sucedida. Eu sei que as pessoas muitas vezes veem relatos nas redes sociais, na internet, né, e do passado também, do histórico passado, onde as medicações elas eram com muitos efeitos colaterais, muitas pílulas, mas hoje a gente, nos esquemas modernos, a gente tem esquemas com uma pílula só ao dia, a gente tem esquemas que não tem praticamente nenhum ou muito poucos efeitos colaterais. Então, eu sempre sugiro que a pessoa, ao invés de se basear nessas informações das redes, ela converse com a equipe de saúde. Até para ajudar a sociedade como um todo. E tirar as dúvidas, né? E dizer, olha, eu queria entender, tem algum efeito colateral, não tem? O que pode acontecer comigo, né? É muito importante esse diálogo para desmistificar, né, as coisas que não são corretas e fazer com que a pessoa se trate corretamente com adesão boa. Certo. Quando a pessoa ela é contaminada com o vírus, ela tem algum momento que ela não fica sintomática e ela começa a espalhar para outras pessoas? Porque eu imagino que se você tivesse um sintoma bem forte, você já ia correr procurar um médico e você ia ser diagnosticado, né? E não ia transmitir para tantas pessoas. Você tem razão. Esse é um grande problema, né? Porque as pessoas que têm infecção pelo HIV, mesmo na fase inicial, na fase aguda, a maior parte delas não tem nenhum sintoma. Ou tem sintomas que passam desapercebidos. Isso dificulta o diagnóstico precoce. E depois desse período inicial, ela pode passar meses ou anos sem nenhum sintoma, mas com a doença evoluindo, né? Ela piorando de saúde, sem ela perceber. Então, ao mesmo tempo que ela não procura ajuda da equipe de saúde, ela não se trata, ela, sem saber que está doente, acaba tendo relacionamentos e passando o vírus para outras pessoas. Por isso que a gente não pode esperar sinais e sintomas. A gente tem que fazer o teste todas as vezes que a gente percebe que a pessoa tem alguma vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis, né? E o estigma atrapalha até nisso, né? A pessoa não quer fazer o teste porque tem certo preconceito. Exatamente. Isso é muito importante da gente falar, né? A gente precisa, partindo da equipe de saúde, quebrar as barreiras discriminatórias, quebrar as barreiras de estigma, né? A discriminação e estigma afastam essas pessoas da assistência à saúde. Então, a equipe de saúde, a equipe multiprofissional de saúde precisa estar bem ciente e preparada
para quebrar as barreiras de estigma, para quebrar as barreiras de discriminação, acolher essas pessoas para que elas sintam à vontade e recebam uma boa assistência à sua saúde. Sim. E quem adere ao tratamento certinho, faz as coisinhas certas, tem uma expectativa de vida alta? É parecido com as pessoas que não têm o vírus? Sim, se a pessoa consegue fazer um diagnóstico precoce, né, consegue se tratar antes, por exemplo, de consequências graves da doença e faz um acompanhamento regular no serviço de saúde, ela tem uma expectativa de vida praticamente idêntica da população geral, né? Com as medidas que a gente tem hoje de várias formas de prevenção das complicações, um bom tratamento, né? Porque não é só o medicamento, né? O segmento dessa pessoa envolve várias orientações, várias outras prevenções que são feitas, vacinas, por exemplo, né? Avaliação para outras comorbidades que essas pessoas podem ter. Então não é só o medicamento contra o HIV, tem todo um protocolo de cuidados que ao longo do tempo vai sendo implementado para essa pessoa não adoecer. Certo. E tem um cuidado integral, né, da saúde como um todo, não só olhando a pessoa que... Exatamente, é um cuidado integral, não só da parte de infectologia, da infecção pelo HIV, de toda a saúde da pessoa, e também não só da saúde física, mas também da saúde mental. E tem algum medicamento profilático, alguma vacina para prevenir de eu me contaminar com o vírus? Então, em relação a vacinas, a gente ainda, infelizmente, não conseguiu uma vacina que seja eficaz, né? Vários estudos foram realizados, mas não tiveram êxito, né? Novos estudos estão sendo feitos com novas plataformas de vacina e a gente espera ansiosamente que tenhamos uma vacina eficaz para evitar novas infecções. O que a gente tem muito bem estabelecido são medicamentos que podem evitar que a pessoa se infecte. Então, existe a profilaxia pré-exposição, que a gente chama de PrEP, né? Então, todas as pessoas que têm alguma vulnerabilidade para a infecção pelo HIV, elas podem, pelo SUS, receber a PrEP. No SUS, a gente tem um comprimido ao dia que a gente utiliza, e esse medicamento, que é um medicamento antirretroviral, se a pessoa se expuser ao HIV, ele tem uma altíssima chance, acima de 90%, se ela fizer a prevenção de uma forma correta, de evitar a infecção pelo HIV. Recentemente, um estudo mostrou que uma medicação subcutânea injetável, usada a cada 6 meses numa avaliação na África, em mulheres, o número de infecções de quem usou essa medicação em um ano foi 0. Então, é uma medicação subcutânea, facilmente aplicável, a cada 6 meses, e nenhuma mulher teve a infecção pelo HIV. Já foi uma notícia muito boa, né? Ainda são estudos preliminares, tem que ser ainda melhor avaliados, né? Existem outros estudos também vindo em outras populações, além das mulheres. Existem hoje várias formas de prevenir a infecção pelo HIV, mas sem dúvida nenhuma, a profilaxia pré-exposição ela é a mais importante. Tanto que de 2018 para cá, na cidade de São Paulo, a gente tem observado uma redução do número de novos casos, porque a gente tem implementado mais e mais a profilaxia pré-exposição, além de outras medidas da prevenção combinada. O medicamento pré-exposição, então, foi uma coisa, um avanço bom, né? Muito, muito importante, está disponível no SUS, né? A pessoa tem que seguir um protocolo de segmento, né? Mas é bastante eficaz. Como que eu posso me infectar com vírus? Porque circula às vezes na rede social, pessoas com seringa andando no metrô, querendo infectar pessoas, papel higiênico no banheiro público contaminado com sangue. É possível se infectar dessa forma? Bom, é claro que a gente tem essas situações meio absurdas, né? Alguém com uma seringa, eventualmente com material contaminado, querendo contaminar outras pessoas. Isso não é razoável, né?
Pode acontecer isso, mas, por exemplo, se houver um acidente com uma seringa dessa, o que a gente recomenda é que essa pessoa imediatamente procure o serviço de saúde, porque ela ainda pode receber os antirretrovirais na profilaxia pós-exposição, né? Então, ela vai receber esses antirretrovirais por um mês, e isso reduz a chance de infecção em 80%. Então, se havia realmente o HIV naquele material biológico ali, você tem essa redução. Em relação à questão de papel higiênico contaminado, o que a gente recomenda é que, assim, papel higiênico é de uso único, descartável. Se você percebe que o papel higiênico está potencialmente contaminado, você deve não usar aquele papel higiênico, né? E deve usar outro tipo de forma de higiene, né? Que seja realmente limpa. Mas, mesmo assim, se houver dúvida, consultar a equipe de saúde. E são tantas medidas de tratamento, pré-exposição, pós-exposição e tratamento de fato para a pessoa que vive com HIV, que parece que é uma doença assim, como todas as outras, né? Parar também com esse preconceito, com esse tipo de doença. E parece mais assim uma doença crônica, né? Que fica para sempre. É verdade. No passado, quando a gente não tinha um tratamento eficaz, né, infelizmente, quando a gente dava o diagnóstico para a pessoa, era quase que uma sentença de morte, né? Em algum tempo a gente sabia que a pessoa ia falecer. Atualmente, não, de jeito nenhum. A gente tem muitas ações e a pessoa tem chance de viver normalmente, com alta qualidade de vida, um tempo longo de vida, desfrutando da sua família, dos seus amigos, das pessoas queridas, né? Sem nenhum problema no trabalho. E isso tem que ficar muito claro, né? Isso é uma coisa de ter qualidade de vida e vida normal. E envolve também a questão do estigma da discriminação, né? A gente não pode misturar as coisas, né? E sim, devemos dizer que é uma infecção tratável. A cura ainda é restrita, mas existem muitas pesquisas para tentar métodos de cura. E a doença é super bem tratada, controlada, e a pessoa tem condição de viver muito bem, com alta qualidade, com longo tempo de vida, né, com uma boa convivência com todos. Certo. E para finalizar, existe alguma recomendação para a pessoa que descobriu que vive com o vírus HIV ter uma alta qualidade de vida? Sim, a gente sempre recomenda que o bom estilo de vida, né, ele é importante para a saúde como um todo, né? Então, além de tomar as medicações corretamente, consultar a equipe de saúde regularmente, como é agendado, né? Geralmente as pessoas que estão bem têm que passar em consulta a cada 6 meses, né? Ali vão ser aplicadas uma série de prevenções, de orientações, a pessoa vai ser educada a se cuidar, né? A se autopreservar. E a gente sempre chama atenção para uma alimentação saudável, uma atividade física, uma questão de manter um peso saudável, o sono é muito importante, né? Cuidar também da parte psicológica, isso é muito importante, né? Então são medidas de estilo de vida que vão fazer com que essa saúde fique boa sempre, né? Porque à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, elas não é porque elas têm a infecção pelo HIV ou vivem com HIV que elas não vão ter também a hipertensão, o diabetes, né, o colesterol alto, eventualmente algum risco de ter um problema cardíaco, um derrame, um câncer, né? Então, é importante que a pessoa ela cuide da sua saúde como um todo para que consiga chegar à quinta, sexta, sétima década de vida com boa qualidade de vida, né? Doutor, eu queria agradecer, muito obrigada. Foi uma conversa muito boa e muito interessante. Eu que agradeço, um prazer.